E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Filho morto ser recém-nascido não afasta pagamento de pensão aos pais. O fato de a pessoa que morre em consequência de erro médico ser recém-nascida não impede a fixação de pensão, pois é possível presumir que ela passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 anos de idade. Essa é a posição que tem orientado a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça em processos ajuizados por pais que responsabilizam hospitais e planos de saúde pelas mortes de seus filhos em decorrência de erros na gestação ou no parto. Trata-se de uma evolução da jurisprudência quanto à interpretação do artigo 948, inciso 2 do Código Civil. A norma diz que, no caso de homicídio, a indenização consiste na pensão, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. O tema foi enfrentado no Supremo Tribunal Federal e gerou a súmula 491, segundo a qual, abre aspas, é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. A decisão fixada no Superior Tribunal de Justiça foi de que é devido o pensionamento aos pais pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração. Isso porque é presumível a dependência financeira entre os parentes. Assim, a pensão deve ser paga integralmente desde os 14 anos até os 25 anos de idade. E, a partir desse passo, é reduzida para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, ou até a sua morte. Ou melhor, até a morte dos beneficiários. O que ocorrer primeiro. A partir dessa posição, o tribunal avançou para entender que o fato de a vítima ser recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, que terá como termo inicial a data em que ele completaria os 14 anos de idade. A posição foi aplicada inicialmente no recurso especial 2121056, julgado lá em maio de 2024. A relatora da matéria no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou que, se é possível fixar pensão pela morte de um menor de idade que não exercia atividade remunerada, o mesmo vale para um recém-nascido. Ou seja, também é possível presumir que, se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito, em decorrência de ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 anos de idade. O caso era de uma mulher grávida que procurou atendimento médico devido a dores nas costas e foi encaminhada ao hospital, onde passou por cesariana. A criança morreu dias depois por erro médico, porque não foram feitos os exames necessários previamente ao parto. Ao julgar o RESP 2134655, a terceira turma do STJ adotou a mesma razão de decidir, mas identificou um fator de distinção relevante que levou a afastar a pensão. Naquele caso, ou melhor, no caso concreto, de uma mulher que descobriu apenas uma semana antes do nascimento que o feto era portador de cardiopatia congênita complexa e precisaria passar pelo parto em local com suporte de UTI neonatal. Naquele caso, o bebê, infelizmente, nasceu e morreu, nesse caso, morreu 22 dias depois. A Justiça Estadual lá do estado de Goiás concluiu que houve falha na prestação de serviços oferecidos pelo plano de saúde,
porém afastou a pensão por não existir prejuízo patrimonial a ser reivindicado pelos genitores. Isso porque a criança nasceu com múltiplas malformações e patologias graves, o que tornou incerto que ela eventualmente contribuiria no futuro para a renda da família. Essa interpretação foi referendada pela terceira turma e por unanimidade de votos. Também relatora desse caso, a ministra Nancy sustentou que a circunstância de o menor ter nascido com múltiplas malformações e patologias, as quais se incluem entre as causas de sua morte, afasta o nexo de causalidade entre a conduta do plano de saúde e o dano. Em outras palavras, é possível que o diagnóstico tardio, ou seja, na última semana de gestação, tenha contribuído para a morte do bebê, mas não é possível afirmar que essa foi a causa direta e imediata. Isto é, o contexto fático probatório, que foi delineado no caso, não induz a conclusão segura de que a morte do recém-nascido é efeito necessário e decorrente da falha na prestação de serviço, de assistência à saúde apta, ou seja, que tenha levado à sua condenação e, obviamente, a ensejar a sua condenação à indenização por danos materiais. Isso foi o posicionamento da ministra Nancy Andrighi no caso concreto. Então, para confirmação e conhecimento daqueles que tiverem interesse, e é muito importante essa matéria, recurso especial, são dois. Recurso especial 2121056 e recurso especial 2134655. Em nenhum caso foi reconhecido o dano patrimonial, danos morais no caso, e fixada essa indenização. Porém, afastado o pensionamento. No outro caso, foi fixada a indenização e fixado também o pensionamento, levando-se em conta uma data base, a partir dos 14 anos de idade. Ao que parece, em razão dos 14 anos de idade, porque a partir desta data é possível o trabalho. Sim, na condição de menor aprendiz, é certo. Porém, é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, ao que parece, foi em razão desse fator temporal que também foi utilizado esse recorte para o pensionamento. Muito importante esse tema. Certo, pessoal? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.